aquela pergunta: quem irá representar o Brasil no Oscar? E este ano a gente tem um dos grandes concorrentes lançando aí essa semana no cinema. Retratos Fantasmas é um novo filme do Kleber Mendonça Filho, sim, de Bacurau, de Aquários, e que traz todo um peso, vem do micro e vai para o macro para contar a história do cinema em Recife. Mas se você pensar como é regionalizado, como é focado em apenas um lugar, isso pode não ser bom. Não, ele conta sim a história do cinema a partir deste ponto focal, mas isso é algo que a gente consegue visualizar e deslumbrar por todo o Brasil, pelo mundo todo. E também ele é uma cinebiografia do próprio cineasta. Como ele utilizou da casa aonde ele cresceu para aquelas paredes, aqueles móveis, tudo se tornar cenário dos seus filmes, e a importância, como tudo se tornou algo no qual ele bebia, no qual ele se alimentava para criar os seus filmes, as suas produções, tudo vindo de um lugar tão comum, tão cotidiano e tão familiar como o seu lar. E isso tudo vai estar neste documentário que tem em torno aí de 1h40, que vai te encantar e que vai ficar com aquilo, né? Sim, é uma ótima opção para estar concorrendo no Oscar, e eu estou aí no aguardo para qual vai ser a decisão, já que o filme aí do Kleber Mendonça Filho está estreando em vários festivais. E eu assisti no Festival de Cinema de Gramado, esteve uma sessão especial com o próprio diretor. Deixa aí a minha foto, eu e o Clebinho, meu amigo agora. Não, né? Mas ele foi lá e mostrou pra gente essa história de paixão, porque sim, acaba sendo muito uma história de paixão sobre os cinemas de rua, né? O cinema como este elemento criador de fantasias, mas que retrata, sim, muito bem a realidade. Tudo isso vai se mesclando nos seus filmes e na história da sua vida, né? Como essa paixão pelo cinema, como essa paixão pelo cinema de rua, né? Nesse circuito que a gente vê ali em Recife, moldou este profissional. Seja bem-vindo ao No Alimentos Miss, eu sou a Nath. Quero te falar sobre Retratos Fantasmas, porque ele estreia oficialmente aqui no Brasil agora dia 24 de agosto. Já teve aí um primeiro final de semana de exibições, mas vai estrear para o grande público, no geral aí pelos cinemas, agora essa semana, e você precisa assistir. Mesmo que você não seja de Recife, mesmo que você não conheça os cinemas que ele vai percorrer pelaquela cidade, especificamente pelo centro da cidade de Recife, ele vai ser muito tocante, porque ele fala muito dessa coisa do boom dos cinemas de rua no Brasil e a decadência, né? Os cinemas sendo transferidos, sendo realocados em shoppings, em grandes lugares onde o acesso já não é tão popular assim, né? Porque estar em rua, estar na rua, o cinema, em prédios onde a população está passando livremente, é uma coisa muito específica, é um momento onde os letreiros do cinema, né? Daquelas salas passando qual seria o filme que estaria em exibição naquela noite, ela também conta a história do país, ela também conta a história do mundo, e como tudo isso a gente vê nessa obra muito detalhada, mas também muito íntima que ele quer colocar. Esse não é o primeiro documentário do Kleber Mendonça Filho, teve um lá em 2008 chamado Crítico, que foi o seu primeiro longa, e que é digamos, um juntado ali, sabe? Muitas partes onde ele foi recolhendo depoimentos de críticos e de cineastas em festivais, que fala sobre essa coisa de analisar o cinema, analisar um filme,
já que ele, o próprio Kleber, foi um crítico de cinema, então ele colocou isso nessa obra, tá disponível gratuitamente, eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem. Só que aqui nesse novo filme a gente tem a narração do Kleber, e ele vem desse lugar que é a casa, de como a sua casa, a casa da sua mãe, foi o cenário de filmes como Aquário, O Som ao Redor, de como as ruas de Recife são os personagens dos seus filmes também. E por quê? Sabe, ele dá essa explicação, ele conta pra gente. E a partir daí, no segundo momento do filme, a gente vai para esses cinemas de rua de Recife, né? A importância que teve na sua vida, a importância e que ela teve economicamente, né? Como centro economicamente era aquele lugar privilegiado da cidade, depois isso foi realocado para outra região e como isso aconteceu em todas as cidades do Brasil. E ali num terceiro momento, uma terceira parte deste documentário, a gente vê como o cinema, como essas salas de cinema, elas acabaram sumindo e deixando rastros. Sabe? Não se apaga uma história assim. Ela não vai ser consumida porque foi colocada ali no seu lugar, naquela sala, naquele cinema de rua, uma igreja. Vai ter sempre vestígios dessa importância. E ele, nesse documentário, ele quer recolher esses vestígios. É muito ali uma coisa de uma história oral, a gente vai ver partes disso a partir da história dele e a partir da história de alguns dos maiores, né, dos cinemas mais importantes de Recife. Então, é lindo, é muito poético, tem a cadência gostosa da voz do Kleber contando este filme, contando muitas das inspirações e personagens que passam por Aquários, O Som ao Redor e outras das suas obras. Então, sim, se você é fã de documentário, se você é fã do Kleber, ou se você quer ver um bom documentário, Retratos Fantasmas é a dica, vai estar no cinema. Se você assistiu, se você gostou, me conte aqui, é a dica que eu tenho para te dar para esse final de semana assistir. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, que eu sempre falo um pouquinho dos documentários que estão chegando, principalmente se for brasileiro. Beijos.